nós vamos refletir no Salmo 123. Um salmo que fala sobre a oração daquele que tem o Senhor como seu senhorio e que sabe que este Senhor nunca irá desprezá-lo. Quando temos essa certeza é porque o nosso coração está no seu altar, no altar do Pai. E sabemos que os nossos passos devem ser guiados e direcionados pela palavra do Senhor. Quando nos afastamos desta palavra, os erros começam a acontecer na nossa vida. E aí precisamos pedir misericórdia e o perdão do Pai, a graça que Ele tem sobre nós, para que Ele nos aceite e para que nós voltemos ao caminho reto. Mas, enquanto estamos aqui neste caminho, trilhando, olhando para o nosso Pai, observando os seus mandamentos, os seus princípios, observando o que Ele tem nos ensinado, o salmista diz assim neste capítulo 123, a partir do versículo 1, o seguinte: Para ti que habitas nos céus, levanta os meus olhos. A certeza que este salmista tem que o socorro vem dos altos céus, vem de um Senhor sentado num trono de glória e a partir deste trono de glória Ele governa os seus, Ele governa toda uma situação da maneira como Ele deseja, da maneira como Ele quer para a minha vida e para a sua vida. E no versículo 2 diz assim: Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Um servo e uma serva que zela pelo seu senhorio, pela sua senhora, que zela pelo serviço prestado ali para aquela pessoa. Ele atenta aos olhos para as necessidades do seu Senhor. Ela atenta para o que ela precisa fazer com excelência, o servir com excelência. E como uma serva e como um servo que se comportam desta maneira, servindo, executando as suas funções com excelência, uma excelência que vai além daquilo que está sendo pedido. Assim somos eu e você, como servos de um Deus Altíssimo, que sabemos o que Ele quer de nós, que Ele quer obediência, que Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento mais profundo com Ele, que Ele deseja que nós venhamos a ter um coração não endurecido, porque um coração que não é endurecido é um coração que ouve a voz do Senhor. O Senhor deseja que os nossos olhos estejam atentos a Ele, ao que Ele tem pedido para nós. E assim o salmista fala nesse versículo 2, assim como um servo e uma serva que executam com excelência os seus serviços aos seus senhores, assim somos nós, debaixo do senhorio de um Pai, Criador dos céus e da terra, e que desejamos alcançar essa excelência de a proximidade com o nosso Senhor. E no versículo 3 diz assim: Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. Situações que nos deixam desconfortáveis, situações que nos deixam tristes e que passamos muito tempo nesta situação. E o nosso coração começa a clamar ao Pai dizendo: Senhor, estou tão cansada desta situação. E o Senhor ouve a nossa oração. E Ele olha para mim, para você, desejosas que somos em olhar para o nosso Senhor, de atentar para aquilo que Ele quer para nós. Mas Ele também deseja que tenhamos um coração sincero diante dEle e coloquemos as nossas fraquezas, coloquemos os nossos sentimentos no altar, como fez aqui o salmista neste versículo 3, declarando: cansados estamos de tanto desprezo. E no versículo 4 diz: a nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O mundo, ele
se envolve de situações onde as pessoas entraram num caminho de se isolarem, não por uma determinação da lei, mas se isolaram não fisicamente. As pessoas estão em isolamento do amor, isolamento do servir. Elas estão no isolamento de estender a mão ao próximo, olhando somente para as suas necessidades, olhando somente para aquilo que lhe apraz, sem olhar para o próximo. E o salmista, ele coloca neste último versículo esses corações soberbos que não olham para a necessidade do próximo. E o salmista pede para que o Senhor livre. E se eu e você estamos colocando no altar do Senhor esta necessidade para que o Senhor nos livre dessas situações onde não encontramos o afago de outra pessoa, porque as pessoas estão pensando em si próprias, nós precisamos nos fazer uma pergunta: será que nós também não estamos neste mesmo comportamento? De olhar somente para as nossas necessidades, de olhar somente para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, nos esquecendo que o nosso próximo também pode passar pela mesma situação ou por algo que consideremos pior? Precisamos clamar ao Pai que está no trono, governando a nossa vida, se assim permitirmos, de olhar para Ele e servi-lo como um servo serve ao seu Senhor, e clamar a Ele para que coloque mais amor no nosso coração, para que não tenhamos o mesmo comportamento de pessoas soberbas, de pessoas que desprezam o próximo. Reflita no seu dia a dia, reflita em seus pensamentos, reflita no que está cheio o seu coração, para que assim possamos pedir ao Pai perdão e misericórdia e pedir que aumente no nosso coração mais amor, amor ao próximo, amor ao nosso Deus. Fique com essa palavra e Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.